Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A falta de conectividade ainda é um entrave em muitas regiões agropecuárias. Mesmo assim, a presença dos produtores rurais no mundo digital tem números impressionantes. Basta lembrar que 3 anos atrás, uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural revelou que 94% dos produtores tinham smartphones, 74% se atualizavam pela internet e 76% usavam o WhatsApp para realizar negócios. Imaginem o quanto isso deve ter se intensificado de lá para cá, hein? Com essa nova realidade, cresce também o investimento em ações que busquem despertar o interesse do público agro em ambientes virtuais, como as redes sociais, por exemplo. Assunto do programa de hoje, com um convidado que há quase 7 anos dedica-se a encontrar as melhores estratégias e ferramentas para promover empresas e profissionais do agro por meio do marketing digital. Foi no interior de São Paulo que o Ben Martin teve os primeiros contatos, ainda que tímidos, com o mundo rural. Nascido e criado na capital paulista, costumava a passar os fins de semana no sítio da família, onde pescava, andava a cavalo e ajudava a tratar de alguns animais e da rocinha de milho, como conta. Anos mais tarde, esta lembrança bucólica deu espaço a um olhar diferente sobre o campo. Passou a enxergar a dimensão e as oportunidades proporcionadas pelo agro também no universo digital, como você vai ouvir no bate-papo que começa agora. Bem, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado por aceitar esse convite para a gente tratar de um assunto tão bacana, né, e tão atual quanto o marketing digital focado no agronegócio. Eu sei que amanhã, né, sexta-feira, para quem está nos ouvindo nessa quinta, a gente tem um grande evento aí tratando dessa temática. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, claro, mais adiante. Mas, primeiramente, quero te cumprimentar mais uma vez e agradecê-lo por estar aqui também dividindo conhecimento com todo mundo que nos ouve aqui no podcast do Patrone. Seja bem-vindo, tudo bem? Imagina, obrigado, Patrone. É um prazer estar aqui no podcast com você. Esse convite foi bem especial aí. Espero aí atender as expectativas do pessoal que está ouvindo a gente e trazer um conteúdo bem legal. Maravilha, cara. Bom, teu nome é Ben Martin Balik. Vamos falar um pouquinho da origem do nome, que certamente você já deve ter respondido isso várias e várias vezes. Não vai ser diferente aqui também, né? Minha mãe nasceu na Turquia, né? Então a gente é do povo que atravessa o rio com sorrisal na mão, sem derreter. Né? Então, basicamente, ela nasceu lá, né? E aí meu nome, Ben Martin Balik, é filho guerreiro peixe, é quase um índio aí, é quase o bugre aí da galera, né? Então, Ben Martin, filho guerreiro, nome diferente aí. Pode me chamar de Ben, minha mulher não acha ruim, só se for Benzinho ou Benê. Aí não dá. Muito bem. Agora, cara, me diz uma coisa, já disse aí da tua origem, né, dos familiares, mas você nasceu basicamente onde, né, em que região do país, né? Eu queria já começar a entender um pouquinho da tua história aí desde o início. Legal. Bom, eu nasci lá em São Paulo, capital mesmo, né? Então, eu brinco que eu nasci no meio da bagunça, né? Então, lá no centro mesmo, a gente ficava lá perto da Consolação, da Avenida Paulista. Então, eu já não vim aí desse histórico do agro, né? Mas meu pai, ele era de São Roque. Então, ele já vinha com a bagagem, a gente tinha sítio e direto ia para o sítio e tudo mais. E a partir disso, eu comecei a minha jornada ali como parte da informática e tudo mais. E aí depois, com o tempo, eu fui entrando ali no marketing, lá por meus 24, 25 anos. Eu pareço bem mais jovem do que eu sou, né? Tenho 34 anos, mas foi aí que eu acabei entrando aí no marketing digital. Mas basicamente foi isso. Eu cheguei a estudar sistemas para informática, não sou formado em publicidade, por incrível que pareça, mas eu sou formado pela internet. Então a gente fez bastante cursos, certificações de vários especialistas e a gente foi acumulando aí algumas experiências. Legal, cara. E você só mencionou ali que seu pai tinha um sítio, então assim, a tua primeira ligação com o campo tem a ver com esse sítio aí, talvez não com produção, mas com aquele ambiente campestre, né? Todo aquele ar mais gostoso de respirar, tem esse vínculo também aí. Exatamente, porque era Ibiúna, Calcaia do Alto, lá uma região
tem muito pinos, né? Então tem silvicultura pra caramba pra lá. E tem plantio lá também, né? Mata Atlântica ali por ali. Meu pai, ele criava cavalo, então tinha cavalo mais para lazer mesmo, mais para uso pessoal. Tinha ali uma rocinha de milho, a gente tinha o açudinho que a gente jogava peixe lá para pescar e era churrascado ali. Todo fim de semana quase todo fim de semana tinha um churrasquinho lá. Então, e meu pai foi uma pessoa de fazenda mesmo. Ele ia para a escola a cavalo, lá na região de São Roque. E esse foi meu primeiro contato aí com a parte de mais de fazenda mesmo, né? Com a roça, com o mato. E eu gostava de ficar lá. A gente ia lá nos pés de milho, lá, plantava próprio ali, não era muito grande. O sítio era grande, né? Mas não tinha uma plantação para vender, era mais para próprio mesmo. Aí brincava lá, fazia os adubos, tratava os bichos que davam no milho, para a gente poder comer ali do que o sítio dava. E tinha pomar também, né? Então, esse foi meu primeiro contato aí com o agro mesmo. Legal, cara. E tem no sangue, né? Você falou que seu pai já gostava, já vivenciava isso na adolescência, provavelmente, né? Na juventude dele ali. Então, isso tá no sangue mesmo. E, de uma certa forma, uma hora ou outra, isso acaba aflorando, né? Vindo a tornar uma relação muito mais próxima e profissional também com esse setor. E aí, depois, com o tempo, eu fui morar no interior, né? Então, depois que eu resolvi sair da cidade grande e ir para o interior, por umas questões mais pessoais mesmo, de falar, bom, eu vou para um lugar mais sossegado, né? E aí a gente chegou, aí o primeiro lugar que eu fui foi uma cidadezinha pequenininha, Terra do Café, Tejupá, bem pequenininha, 5.000 habitantes. Eu fui lá me esconder lá. Aí foi lá que eu tive mais contato ainda com o rural. Depois aí eu fui mudando de cidades ali, sempre interioranas, o pessoal uma região de café, outra região mais cítrica de laranja. Aí depois eu fui para Buri e hoje eu estou em Presidente Pitácio, mais o pessoal da pecuária aqui, né? Ou seja, o agro está sempre aí nesse interiorzão de São Paulo também, aí presente, muito presente também nas regiões em que você trabalhou, morou, né, residiu, ou seja, você também veio agregando conhecimento e bagagem com relação a essa vivência, né? Quem está próximo dessas regiões, quem vive nessas regiões, de um jeito ou de outro acaba adquirindo conhecimento, né, sobre realmente a realidade do setor. E aí você falou, né, que acabou fazendo cursos e cursos, aí você falou formado em internet, né? Ou seja, aproveitando toda essa oportunidade que a internet disponibiliza de realmente você buscar conhecimento, você se aprimorar, né? Tem para todos os gostos, todas as possibilidades de trabalho. E aí você encontrou essa sinergia com o agro, né? O marketing focado no agro. Eu queria que você explicasse esse processo para a gente, bem. Quando eu comecei a fazer marketing digital, a gente atendia vários nichos, né? Eu chegava a atender com a minha agência vários nichos. E aí o primeiro agronegócio que eu atendi foi uma startup que ele fazia... Ele, em 2018, 2019, antes da pandemia ainda, ele trabalhava com recuperação de ICMS para fazendas, né? E aí foi meu primeiro contato com o marketing dentro do agro. Eu sempre vivi em cidade pequena, tal, conhecia bastante gente que trabalhava na área rural e tal, amigos meus, mas nunca tinha trabalhado no marketing voltado para o agronegócio. E aí eu comecei a entender que dentro do agro tinha muita oportunidade de marketing digital, né? Tinha aquele preceito de, poxa, o produtor não tem acesso à internet e tal, mas convivendo e vivendo com produtores, eu falei, poxa, mas a galera é cheia das tecnologias, né? Por que eles não têm acesso? Aí eu comecei a entender, perguntar, pesquisar, e a gente foi entendendo, e aí eu fui prospectando empresas mais do agro mesmo, porque eu sabia que eles tinham uma alta capacidade de investimento em marketing digital, fazia marketing tradicional, mas não media muito, era muito... eu chamo de marketing intuitivo. Que, né, a gente não pode falar que não é tecnológico, porque, né, você vai lá, outdoor, tem lá os produtos, as embalagens dos insumos, a própria marca. Todo o agronegócio sempre trabalhou muito bem a questão de relacionamento com o cliente, mas eu falei, puxa, quais são as possibilidades da gente digitalizar tudo isso e criar aí máquinas digitais para contribuir para a venda e para o marketing do agronegócio? E aí eu fui começar atendendo. Aí a gente começou a atender uma indústria de fertilizantes, começou a atender algumas revendas agrícolas, e aí conforme a gente foi entendendo a necessidade, eu fui trazendo algumas ferramentas que a gente vinha em outros nichos, que a gente chegou a atender umas startups grandes de São Paulo e tal,
Então, eu trazia tecnologias e metodologias que vinham de empresas grandes que funcionavam muito bem e aplicava em empresas médias e grandes do agro, técnicas adaptadas para o agronegócio. E aí a gente começou a chamar o famoso inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, eu comecei a chamar de lead cultura, que aí foi a maneira da gente plantar, regar e colher oportunidades na internet através do agronegócio, que é adaptar a linguagem do marketing mais de performance, de grandes empresas ou de empresas que são fora do nicho mais tecnológico, trazer uma linguagem mais fácil para o agro, para a gente conseguir aplicar, e até o próprio dono de agronegócio, que às vezes tem uma gestão mais intuitiva e não tão tecnológica, ou não tão metodológica, trazer algumas estratégias, padrões de mercados mais adaptados. E isso foi ganhando aderência com o tempo. Né? Maravilha, cara. E aí a gente viveu, você falou que começou a ter essa experiência inicial ali ainda antes da pandemia. E aí não tem como deixar de falar do período de pandemia, né? Onde a gente viu uma digitalização, vou utilizar esse termo, não sei se estou correto aqui, muito maior do agro, né? Como que isso linkou com esse novo trabalho que você vinha fazendo? Perfeito. A gente fala que a pandemia foi um evento muito ruim, mas ele acelerou muito a parte tecnológica em todos os tipos de negócio, inclusive nos processos do agronegócio. A gente sabe que o agro não para e não vai parar, porque o agronegócio alimenta o mundo e sustenta o mundo com matérias-primas. Então, se a gente falar de agronegócio, a gente está expandindo aí para muitas coisas, né? Então, para nós, foi muito benéfico porque as pessoas começaram a olhar maneiras de fazer isso. Não podia fazer mais grandes eventos, dias de campo, então teve que se adaptar ali e fazer algumas coisas online. E isso, com certeza, abriu muitas portas para testar. Falar, beleza, a gente está com dinheiro parado, a gente tem dinheiro de marketing, não vai investir no evento, vamos pegar parte desse dinheiro e fazer alguma coisa no digital. E aí muito agronegócio começou a pensar nisso e fazer algumas coisas, contratar pessoas de maneira remoto. Para você ter uma ideia, a nossa empresa aqui, desde que iniciou, a gente está com 7 anos, a Chá Social, 6 anos, esse ano vai completar 7. Mas ainda não completou. Mas a gente sempre foi online. E esse sempre foi uma coisa que para o agro era muito diferente. Como é que você nunca vem, né? Eu não vou apertar tua mão? Como assim? Você não vai pisar aqui na minha loja? Eu falei, não, peraí. A gente trabalha online, assim. Então tinha essa resistência. A pandemia também tirou essa resistência de otimizar tempo. A gente sabe que o pessoal do agro vive viajando, vive nas estradas, em evento, enfim, visitando fazenda. E aí eles começaram a se adaptar um pouco mais nessa tecnologia, usar o Zoom, usar o Google Meet, que são ferramentas aí de transmissão de vídeo e áudio, até a chamada no WhatsApp de áudio e vídeo ali, já resolveu bastante coisa. Então a gente conseguiu economizar tempo e isso começou a quebrar ali alguns empecilhos que traziam o agronegócio para o digital, né? Para ferramentas digitais, essa digitalização que você falou. Legal, cara. E aí, a gente quando fala em digitalização, quando a gente fala no digital, né, na internet, a gente tem várias ferramentas, como você mencionou, várias plataformas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, trouxesse um pouquinho de bagagem de cada uma delas, ou das principais que você acha que é interessante. E quando a gente fala em exposição nas redes sociais, ou aproveitar, né, o mundo da internet para divulgar um produto, um serviço, a gente também está falando de várias possibilidades diferentes, né? Ou seja, tem uma empresa, tem um influencer, tem uma possibilidade de uma marca, né? Ou seja, tem, acredito, estratégias diferentes para cada situação, imagino eu. Perfeito. Quando a gente pensa em canais digitais da gente atrair pessoas e tudo mais, eu costumo separar em 3 categorias. A gente tem ali que a gente pode usar. A gente tem as mídias de intenção, a gente tem as mídias de atração e a gente tem as mídias de relacionamento, que são digitais. Se a gente falar das mídias de intenção, são pessoas que estão buscando soluções na internet. Então, quando a gente fala buscar, a gente lembra dos buscadores. O próprio Google, né? Hoje já virou até um verbo, né? Dá um Google aí no fertilizante e tal, para a pessoa saber o que é, quem está comprando, quem está usando, que informação tem disponível sobre aquilo, como que eu aplico. Então, muita gente busca coisas na internet. Então, a primeira coisa que você precisa usar de ferramentas são ferramentas que fazem você ser encontrável na internet. Então, você tem um site
Isso te ajuda a ser encontrado, porque vai aparecer lá no Google. Se eu digitar lá Luiz Patroni, vai aparecer seu perfil no Instagram, no LinkedIn. Se eu pesquisar lá a Chá Social, que é minha agência, você vai achar lá, agência de marketing para agronegócio, vai encontrar. Então, se alguém pesquisar lá fertilizante foliar para X cultura, você vai aparecer, alguém vai aparecer lá, né? Geralmente quem aparece são grandes empresas, grandes indústrias, mas você pode disputar com elas. Então, a segunda coisa é o Google. Você pode ter técnicas no seu site para aparecer mais no Google ou fazer anúncios no Google. Você pagar para o Google te colocar mais para cima. E o Google você tem anúncios ali por palavra-chave, então você escolhe palavras que você vai aparecer conforme pesquisa. E você tem outros buscadores, como o Bing, o próprio YouTube é uma ferramenta de buscador, muita gente busca lá no YouTube o que fazer, o próprio explorar do Instagram, você às vezes procura palavras-chave ali, ou perfis-chaves, empresas-chaves lá no Instagram, então você tem alguns ativos digitais. Esses são de você, mídia de intenção, alguém quer ir atrás de alguém ou de algum serviço, algum produto, então você tem que ser encontrado. Aí tem as mídias de atração. Atrair, a gente fala, a atração é atrair, né? Você que trabalha com jornalismo e tudo mais, vocês têm que ter notícias que atraem o público para vocês venderem propaganda de outras pessoas, outras empresas ali no meio das notícias. Então as notícias atraem e as empresas pagam para estar ali no meio, porque o público vai atrás de notícia. E aí vem a geração de conteúdo. As mídias de atração é o TikTok, é o Instagram, o próprio LinkedIn. São mídias onde você vai publicar assuntos e coisas para atrair pessoas. O blog de um site também é uma mídia de atração. Um vídeo no YouTube também é uma mídia de atração. E no Instagram, Facebook, nas redes sociais, é uma mídia de atração / interrupção. Se você paga para aparecer naquela mídia, você vai ser interrompido, assim como uma televisão. Você está assistindo lá um programa e no meio do programa tem uma propaganda. É uma mídia de interrupção, ela vai interromper a tua experiência para exibir algo para você. Então, as redes sociais são mídias para atrair um público novo, alguém que não te conhece, ou pessoas que já te conhecem interagir com você. E aí a gente tem as mídias de relacionamento. As redes sociais também, dependendo de como você trabalha, os stories, por exemplo, do Instagram, os status do WhatsApp, são mídias de relacionamento. As pessoas querem ver o que você está fazendo e comentar sobre aquele assunto. Então, você gera relacionamento. O e-mail é uma mídia de relacionamento, o WhatsApp é uma mídia de relacionamento, e assim por diante, né? Então, tudo que gera uma conversa é uma mídia de relacionamento. Então, se a gente categorizar esses 3 tipos de ativos, a gente facilmente consegue identificar quais estratégias a gente pode fazer. Ah, eu quero ser encontrável. Você vai fazer lá site Google para você ser encontrável. Ah, eu quero atrair pessoas novas conhecendo a minha empresa. Então, eu preciso pagar para aparecer interrompendo as pessoas nas experiências do Instagram, do Facebook, das redes sociais. Ah, eu quero engajar o meu público. Aí a gente está falando de e-mail marketing, WhatsApp marketing e até alguns conteúdos que vão fazer, ou como esse aqui de podcast, é uma mídia de engajamento. Você atrai um público novo e as pessoas vão comentar se elas gostaram, se elas não gostaram. Inclusive, se você estiver gostando, já pode deixar aí o seu comentário, deixar o joinha aí. Né? Vamos aproveitar a experiência aqui para fazer funcionar o negócio. Né? Já segue aí, né? Por favor, né? Clica aí no seguir, se inscreve aí no canal, enfim. Né? Então, são essas mídias e a gente pode criar estratégias para cada um desses objetivos macros dentro da internet. E a partir disso você consegue depois vender, né? Então, você atrai para vender, você aparece para vender e você se relaciona para vender. Aí você tem que criar jornadas onde a pessoa começa e onde ela vai parar na venda para construir essa jornada de relacionamento. Que é o que não muda muito, Patrone, porque no campo é a mesma coisa. Você vai lá, visita a fazenda, conhece o produtor, aí conversa com ele, aí marca a reunião, aí você vai lá, você olha o campo dele, fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não é. Aí depois de um relacionamento, chega no momento, e aí, você vai comprar, não vai? Ah, vou comprar. Ah, então esse produto aqui é o melhor, vamos fechar e tal. E aí fecha. É um relacionamento. Na internet não é diferente.
Excelente, cara. E aí você falando, você citou ali o WhatsApp, por exemplo, é uma das mídias mais utilizadas, um dos canais mais utilizados, né, pelo produtor rural, inclusive, né? Pesquisas mostram isso, que de fato o produtor está cada vez mais, inclusive, fazendo negócios de maneira digital, muito também decorrente do que aconteceu do processo todo, né, necessário por conta da pandemia, né? Não, é verdade. O WhatsApp ele é uma fonte muito importante, né? É tão importante que hoje o WhatsApp, ele tá com, né, o Zuckerberg, que é o dono do WhatsApp, né? Ele é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Então, a visão dele hoje antes era muito focado no metaverso, né? Então, vou trazer esse mundo digital. Ele ainda tem esse planejamento, tá rodando lá. Mas ele colocou como prioridade as inteligências artificiais dentro de ferramentas como até o WhatsApp, que a gente começa a chamar de super app, um aplicativo que faz muita coisa. Então, o WhatsApp hoje você tem 3 tipos até de WhatsApp. Você tem o WhatsApp normal, você tem o WhatsApp Business, que você consegue criar uma lojinha ali dentro, colocar os produtos que você tem, quando você consegue colocar etiquetas nos contatos das pessoas para meio que transformar ele numa gestão de contatos. E você tem a API oficial do WhatsApp, que é basicamente uma ferramenta de automação dentro do WhatsApp. Sabe quando você faz uma compra online e aí aquela empresa manda lá uma mensagem que seu pedido saiu e depois uma avaliação, digite de 1 a 5 o que você achou do nosso serviço, e aí aparece até uns botãozinhos no WhatsApp para você clicar? Isso aí é automação, ele está usando a API oficial, que aí não é um aplicativo igual do WhatsApp que a gente usa, ele geralmente tem uma ferramenta, uma plataforma que intermedia as mensagens do WhatsApp e essa automação, esses robôs. Esse é o futuro para o agro, da gente padronizar processos e a gente implementar ferramentas que vão começar a ser inteligentes. Eu sei que você plantou milho na safrinha esse ano e que no ano que vem você vai plantar de novo e eu sei que você tem 50 hectares para plantar. E aí eu já posso oferecer produto ano que vem automaticamente para você, baseado na tua última compra, no teu histórico de relacionamento e até no que a gente conversou das últimas vezes, entendendo aí, eu quero expandir, a gente pergunta coisas, a pessoa responde, a gente armazena essas informações, tudo dentro da LGPD, que é importante dizer, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, para depois a gente fazer alguma coisa. E é fácil as pessoas confundirem, Patrone, o WhatsApp, marketing no WhatsApp com spam. Não é sair mandando lista de transmissão, fake news para a galera toda, falando mal de político A, B, não é isso. Marketing no WhatsApp, você consegue construir isso de uma maneira bem inteligente. O que a gente sempre tem que lembrar é que marketing digital e agronegócio é a mesma coisa. A gente tem que plantar, regar e colher. O que a maioria das pessoas faz é tentar colher só. Patrone, tá aqui, ó, compra lá de mim isso aqui. Patrone, eu tenho isso aqui, você não quer comprar? A pessoa que vem e fala sempre a mesma coisa, sempre tentando vender, vira aquele vendedor chato que ninguém gosta. Mas se o cara vai lá e fala, Patrone, eu vi que você tá com uma fazenda, legal, o que você tá plantando aí? Legal. E você tá tendo dificuldade com alguma coisa? Cara, olha, minha produção tá ruim, meu solo tá meio manchado. Cara, então, se a gente fizer um equilíbrio de solo aí, usar alguns tipos de minérios aqui pra gente poder, né, equalizar o solo, deixar o pH legalzinho e tal, ter mais nutriente, enriquecer um pouco esse solo para tua plantação. Mas isso é interessante. E como é que geralmente funciona? Olha, a gente tem que fazer uma análise de solo para a gente mapear o solo, né, fazer uma agricultura de precisão para a gente conseguir começar a plantar. Não é bem mais legal alguém que está interessado no que você está fazendo, dando dica e depois ele vai introduzir um produto? Então, é isso que as pessoas esquecem na internet. Aí vira panfletagem e ninguém quer saber de panfletagem. Excelente, cara. E a experiência fica diferente também, né? Você, com certeza, vou usar o termo aqui cliente, mas acho que não seria esse o termo mais apropriado, mas aí você conquista aquela pessoa, conquista a confiança, né? E com certeza os resultados, né, de qualquer relacionamento tendem a ser muito melhores porque são baseados, de fato, em conteúdo, né, em algo concreto, né, numa troca de fato. Vou aproveitar que você citou essa maneira equivocada, né, de buscar ali, ter acesso àquela pessoa, àquele cliente. Quais outros erros você costuma observar no agronegócio quando a gente fala em marketing digital? Perfeito. Então, a primeira coisa foi esse, né? Panfletagem de produto na internet. Bota lá só o produto.
Outra coisa que muito agronegócio acaba errando é, por exemplo, eles colocam lá a fotinho, dia do agrônomo, por exemplo, né? Dia de qualquer coisa, dia de Páscoa. Tá, perfeito. Antigamente, na conservadorismo, tinha aquela mensagem padrão que se mandava para todo mundo, mas era uma cartinha, né? Não antigamente, estou falando antes da internet. Era uma cartinha feita pelo diretor da empresa, imprimia, ele escrevia, ele mesmo escrevia, assinava todas as cartinhas. E aí depois foram digitalizando isso, aí não era mais digitar, não era mais assinado na mão, era um carimbo. E aí as pessoas na rede social costumam digitalizar os seus processos, né? Ah, é o dia do agrônomo, tem que falar para todo agrônomo que é o dia dele, beleza. Só que isso é um erro comum, porque é um post frio, as pessoas podem até curtir, mas não vai levar a lugar nenhum e não vai gerar conexão nenhuma. E a maioria do agronegócio faz. O que ela podia fazer ao invés disso? Porque ela não pega 3, 4, 5 agrônomos que são clientes dessa empresa, ou estão no ecossistema dessa empresa, e traz eles para falar os desafios de ser um agrônomo, o que ele sonhava em ser, como que ele se sente hoje, se ele se sente realizado, como que a empresa contribui e facilita o trabalho do agrônomo. Você gera uma contextualização do dia do agrônomo. Porque senão você está só... se eu falar, ô Luiz, tudo bom? Como é que você está? Você vai falar, ô Bemar, tudo bem? E você, tudo bom. Mera formalidade. Eu não estou pouco me importando se você está bem ou não. É isso. E aquele post do dia do agrônomo lá na rede social? É isso. Você não está se importando com agrônomo nenhum. Você só está cumprindo tabela. É dia do agrônomo, tem que postar. Corre lá, faz lá arte, lá, posta lá. É isso. Então, que as pessoas... Não estou falando só do dia do agrônomo, estou falando de todos os dias comemorativos. Pô, se a pessoa é religiosa, está na Páscoa, pô, transmite sua mensagem positiva de uma maneira mais significativa. Não só bota lá um negócio que todo mundo bota, né? Achou bonitinho, botou a mesma mensagem que todo mundo. Então, cria um contexto. Isso gera relacionamento. Relacionamento forte, um relacionamento que gera vínculo. Então, esse é um dos grandes erros. E o terceiro erro, nas redes sociais, é não pensar na distribuição do conteúdo. Tem gente que até produz conteúdo bem, patrônio, só que ninguém vê. É até um bom conteúdo, só que ninguém tá vendo. Então ele posta lá, o que acontece no algoritmo do Facebook e do Instagram, ele vai entregar para uma porcentagem de quem segue. Com base nessa interação, ele aumenta um pouco essa porcentagem. Se você postar outro post, ele vai pegar uma outra parcela do teu público e mostrar outro post. E aí, de vez em quando, ele vai criando interseções entre um e outro. Né? Então, vai criando. Aí, tem vez que o seu público vai receber 2 posts naquela semana, por exemplo. Esse é o algoritmo do feed do Facebook e do Instagram. Agora, se você coloca dinheiro, porque o negócio do tio Zuck, né, do Zuckerberg, é ganhar dinheiro com anúncio. Exato, é ganhar dinheiro com anúncio. Então, se você coloca lá pelo menos R$10 por dia, existe uma estratégia americana que fala de $3 por dia. Aí a gente converte aqui, né? R$10 tá bom. R$10 já fica bom, já, tá bom? R$10, não vamos converter ao pé da letra não, senão lasca tudo. Mas R$10 por dia, é R$300 por mês. É menos que um dia de custo de gasolina, alimentação, de um RTV na rua. É menos. R$300 por mês. É menos de um gasto por dia de um RTV na rua. Um representante de venda na rua, na estrada. Você põe R$300 por mês, R$10 por dia, e paga para as suas publicações aparecerem para determinadas regiões com determinadas características das pessoas. Eu quero pessoas que têm interesse no milho, que são formados em agronomia e que moram na região Piriri-Pororó de Minas Gerais. Sei lá, qualquer cidade aí de Minas que planta milho, por exemplo. Aí você vai lá e exibe aquelas publicações naquela região para aquelas pessoas. E aí você pode pegar uma parcela desse dinheiro e fazer com que o Instagram e o Facebook force a aparecer no perfil delas. E aí você tem a distribuição. Porque também não adianta você fazer toda aquela produção do agrônomo que a gente falou aqui e ninguém vê. Então você tem que pagar para você ter certeza que você vai aparecer. E a lei, o bem-vindo ao capitalismo, a lei do capitalismo é essa. Ou você paga ou você não aparece. Já foi a época que o Facebook entregava 100%. O TikTok tem uma distribuição um pouco maior.
mas é vídeo, você tem que ter uma consistência para alimentar o algoritmo e entender que você está relevante o suficiente e começar a entregar mais. O Reels no Instagram é uma estratégia que você não precisa colocar dinheiro, que ele aparece para pessoas que estão ali, ele vai distribuir para pessoas que não te seguem também. Já o feed e o stories é só para pessoas que te seguem. Então, conhecer bem as ferramentas e usar elas de maneira correta vai ajudar você a não desperdiçar, porque às vezes você tem um mega conteúdo top. Cara, o cara é um acadêmico e fez um conteúdo sensacional que ajuda o produtor de uma maneira, só que o produtor não vê. Por que não vê? Porque você não distribui. Aí sabe o que o pessoal fala, patrão? Fala que o produtor não tem Facebook e Instagram. Mas não é porque ele está gerando conteúdo relevante, por isso que ele não está engajando. Você bota lá dia do agrônomo, você acha que ele vai curtir um negócio desse? Ele vai interagir com um negócio desse? Não vai, tem que ter conteúdo relevante e você tem que garantir que chegue para ele. São esses são os principais erros que acontecem e que só de corrigir isso vai mudar muito o marketing de quem está ouvindo a gente aqui. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Excelente, cara. E você explicando assim, né, de uma maneira simples a questão do algoritmo, fica muito fácil de todo mundo que está nos ouvindo entender, né? Às vezes você tem lá 50, 60, 80 mil seguidores, 5 mil seguidores que seja, e aí você acredita que aquela postagem está indo para todo mundo, né? E você explicou muito bem, né? Vai para um pequeno percentual ali, e aí é importante que você faça outra publicação para que chegue para uma outra parcela do público e aí comecem a ser criadas as conexões, intersecções que você mencionou, e claro, tem que impulsionar, né, o famoso patrocinar, e todo mundo comenta. Aí, bem, eu queria te perguntar agora uma outra ótica, né, a ótica, por exemplo, do produtor rural. De que maneira é interessante o produtor rural estar nas redes sociais também, ou estar nas plataformas, né, mostrando um pouco da sua realidade, e aí não está pensando, claro, em comercialização, em negociação, mas de fato numa exibição, essa é a palavra, do que de fato é uma realidade do campo. Eu te pergunto isso porque sempre, né, que a gente discute o agro, a gente fala da importância da comunicação e da importância de que seja mostrada aquela verdade do agronegócio, que seja mostrada aquela realidade, né, do agro, do que acontece no campo. Qual seria ou quais seriam os caminhos, as melhores estratégias para aquele produtor, para aquela propriedade rural estar de fato aparecendo para que as pessoas entendam como que é feita uma produção de A, B, C, né? De que maneira seria relevante isso na tua avaliação, de que maneira seria estrategicamente correto utilizar essa possibilidade? Legal. No prisma do produtor rural, existem produtores e produtores, né? Então vamos supor que você hoje tem uma fazenda, vamos sair um pouco da agricultura, falando muito de agricultura, vamos para a pecuária agora. Vamos supor que você tem uma fazenda de leite. Pô, por que é legal você mostrar o processo que tua fazenda produz leite? Você vende leite para alguém, certo? Se você mostra como você produz leite e empresas estão de olho, né, laticínios estão de olho em comprar a tua produção de leite, quanto mais correto o teu processo, quanto mais bonito você mostrar ali, né, não estou dizendo de fazer uma mega produção, mas de mostrar como é o teu processo, como você toma cuidado, por que o leite é caro? Olha só o que acontece até chegar até uma indústria e a indústria fazer alguma coisa, né? Então o produtor mostrar como
como que funciona o dia a dia dele, como é que está esse processo. Isso faz com que empresas, importadoras ou até o própria cadeia de compra da fazenda, se ele já não tem fornecedores fixos, né, onde ele vende os insumos deles agrícolas, né, a produção dele para essa, sei lá, mercado, Ceasa, indústrias que compram ali, você mostrar um pouco da qualidade do teu trabalho. Então, você mostrar a tua realidade, a qualidade que você, e o carinho que você tem pelo que você faz, isso torna a tua produção mais valiosa. A gente tem o preço da commodity lá, mas faz você ser visto, você ser bem visto no mercado, e isso pode te abrir oportunidades que você não tinha percebido antes. Então, você tem uma valorização do teu próprio trabalho. Outra coisa que é importante, os agrônomos e tudo mais, que são a galera que está lá ajudando o produtor. Ele mostrar, ele dar dica, ele dividir conhecimento. Eu acho que é isso, Patrone. O ponto maior não é, precisa ter uma foto bonita, precisa ter é dividir o conhecimento. Eu tenho 34 anos, eu sou de uma outra geração. Mas a geração dos produtores hoje, que tem ali em volta dos seus, vamos colocar aí de 50 a 65 anos, que são os produtores, os maiores produtores, né, que já estão ali há muito tempo, que são os donos das fazendas, né? Esses caras, eles vêm de uma cultura de conservadorismo, ou seja, eles retêm muita informação, porque se alguém souber o que eu sei, a pessoa vai fazer e vai tirar de mim. Só que a minha geração, ela mudou, ela é colaborativa. Ela gera conteúdo para que outros consigam entender, ter acesso a essa informação, e todo o segmento cresce junto. Então, é colaborativo. É só você ver grandes indústrias do passado. O segredo da Coca-Cola, o segredo de não sei o quê. Todo mundo tinha segredos às 7 chaves. É lógico que a gente está falando de produto, tal, indústria, tal, tem os seus segredos ainda. Mas você pega hoje a startup, você sabe como é que funciona o Uber. Você copiar o Uber é você pegar uma pessoa boa de aplicativo e criar um aplicativo igual. E até você conseguir ser do mesmo tamanho que um Uber, enfim, qualquer um grande aplicativo aí, né? Um iFood, enfim, qualquer coisa. A ideia é fácil de você entender e tentar replicar. O que você não tem é maturidade para a empresa chegar no nível e lucrar como ela. Então, dividir conhecimento ajuda todo mundo a se desenvolver, que é o papel da Embrapa, não é? Fazer pesquisa e espalhar esses dados de pesquisa para os produtores. Então, se os produtores eles trocassem mais, não só entre eles, mas colocassem isso na internet, tudo ficaria mais rico, tudo seria validado, tudo seria teria mais informação. Então, é isso que o produtor pode fazer, ele pode compartilhar o conhecimento dele, mostrar o processo da fazenda dele para valorizar na escala de valor, ele se enxergar com mais valor e as pessoas darem mais valor para o trabalho que ele faz, que é tão pesado, que é tão difícil e tão cheio de variáveis, porque uma coisa é lidar com pessoa, outra coisa é lidar com o clima, que você não sabe o que vai acontecer, e ele lida com clima, com pessoas, com transporte, com mudança política. Então, tudo isso interfere, não é política interna, política internacional. Então, é muita variável e ele não consegue controlar tudo isso. Então, ele compartilhar um pouco, muito do conhecimento que ele tem, pode ajudar todo mundo, né? Excelente, cara. Muito boa essa análise e concordo plenamente no que diz respeito a dividir conhecimento, né? É agregar sempre mais valor à tua realidade e à dos demais também, é fazer com que todos possam ter ferramentas para crescer de maneira conjunta, né? E eu acho que é muito bom quando você fala na questão da imagem, né? De mostrar o quão difícil é você fazer agricultura, pecuária, né? Você produzir alimentos, né? Quantas variáveis interferem, né? No desempenho de uma fazenda. E acredito que esse poder da comunicação, de utilizar as ferramentas que a gente dispõe hoje para que essa dificuldade, essa garra possam ser vistas por mais pessoas, realmente é um caminho muito interessante e estratégico para que a gente consiga, né, transformar, vou usar essa palavra aqui, a imagem do setor para muitas pessoas que não conhecem essa realidade do campo, né? A gente várias vezes participa de eventos, discute com especialistas, esse ponto é um ponto muito importante, né? E aqui, mais uma vez, temos alguém que entende do assunto e que também compartilha dessa opinião.
Eu queria aproveitar agora, bem antes da gente partir aqui para a nossa próxima etapa aqui desse bate-papo, que você falasse um pouquinho da tua experiência nesses quase 7 anos de agência, né, com clientes do agro, né? Se você trouxesse algum case aí, 1 ou 2 cases aí de realmente de transformação por meio das estratégias corretas nas mídias, né, nesse mundo digital. Perfeito. O primeiro case é uma indústria de fertilizantes. Eu não vou citar nomes porque eu consigo dar mais dados, tá? Então, é uma indústria de fertilizantes. E ela veio com uma proposta, poxa, a gente não é digital e tal, tem lá uma mídia meio abandonada, um site meio abandonado. Aí eles fizeram um rebranding, né, que é refazer a marca, a identidade visual deles, como as pessoas enxergam a marca, fizeram com uma outra empresa, e vieram até a gente com essa proposta. Primeiro, a gente precisa ser mais digital e atrair oportunidades pela internet para a nossa indústria de fertilizantes. Falei, beleza, maravilha, a gente criou um plano estratégico para eles com essa dor. E aí, a primeira coisa que a gente corrigiu foi o site, né? Então, o primeiro passo foi arrumar a casa. A gente brinca. Primeiro a gente arruma a casa para depois chamar os amigos para comer em casa, né? Você não chama a galera e não deixa a casa bagunçar. Geralmente não, né? Tem gente que pode ser que faça isso. Né? Mas aqui, se a gente fizer, minha mulher fica brava. Tem que arrumar a casa antes, não? Né? Então, a gente arruma a casa. Então, arruma lá a casa, o site deles. Então, o site a gente mudou um pouco, mostrou que assim que entra no site já sabe exatamente o que eles fazem, quais os tipos de fertilizante, quais os produtos que tem, quais as categorizações dos produtos, cada página de produto tem uma página específica com detalhes daquele produto. Legal, maravilha. Fizemos isso? Muito bem. Aí começou a fase de atração, né? Plantar na internet, de atrair pessoas. Então a gente começou a fazer alguns anúncios para que primeiro a empresa seja vista, atraia pessoas conheçam a empresa. A gente saiu aí de 3 a 4 mil pessoas vendo a empresa todos os meses na internet, para 500 mil em 2 meses. Pessoas vendo a empresa na internet. Nas regiões, aí a gente brincou que a gente usou uma estratégia de diminuição de tempo de porteira. A gente fez anúncios específicos em regiões que os RTVs estavam explorando ou iam explorar. Então a gente ia lá, fazia uma pulverização de propaganda naquela região. Quando os RTVs chegavam, as pessoas já tinham alguma noção de quem a empresa era. Então a gente fazia um trabalho que a gente chama de retenção de marca. E a partir disso, eles partiram de 0 pessoas cotando com eles todos os meses pela internet para 50 a 55 pessoas cotando todos os meses, novas pessoas cotando todos os meses fertilizante com eles, pela internet. Então as mensagens pararam de ser, olha que bonito, ai que legal, para olha que interessante o que o produto de vocês faz, olha tem uma área assim, quanto que custa usar esse produto XPTO dentro da minha lavoura, olha se eu comprar em mais quantidade, vocês conseguem um preço melhor para mim? Ah, na minha região, quem revende o produto de vocês? E também encontrou parceiros de revendas. A gente teve pelo menos mais 5 a 10 cotações de revendas querendo agregar o produto no portfólio. Então, aí a gente começou a rodar agora anúncios de produtos para potencializar isso. Então, a gente está nessa fase agora. Além disso, outro case legal, eu vou falar dessa indústria porque a maioria dos trabalhos eles são semelhantes, né? Primeiro arrumar a casa, depois o processo de atração. São em feiras. Como é que a gente usa digital nas feiras? Olha só que legal que a gente fez com essa indústria. Foi na Farm Show, se eu não me engano foi na Farm Show que aconteceu agora. No stand deles, a gente colocou um banner com um QR Code falando que quem escaneasse participaria de um sorteio dos prêmios deles lá. Eles também fizeram uma palestra na Farm Show e no slide final da palestra também tinha esse QR Code. As pessoas escaneavam o QR Code e iam para um bot no WhatsApp. Elas mandavam um oi e o bot perguntava, oi, tudo bem? Eu sou aqui da empresa XPTO e eu quero falar com vocês, quero fazer uma pergunta e conhecer um pouco vocês. E aí o bot perguntava, o que você planta? Da onde você é? Qual cidade? Qual estado? Qual é a cultura? Ah, que legal, então você já está participando do nosso prêmio. Na hora do sorteio, nós vamos te enviar, o sorteio vai acontecer em tal horário, e a gente vai te avisar quando chegar perto desse horário. Aí rolou a palestra deles lá. Depois que rolou a palestra, o bot do WhatsApp pegou todas as pessoas que conversaram com o bot e mandou, vem até o stand que a gente vai começar o sorteio. As pessoas foram até o stand e no que elas foram no stand,
Eles fizeram uma palestra do produto e depois sortearam. Então, é assim que você usa. Tem uma outra estratégia que a gente vai aplicar em uma empresa de implementos. A gente vai criar um QR Code com um bot exclusivo para cada implemento e as pessoas nas feiras vão escanear o implemento e vão conversar com o implemento. Então eles vão falar, oi, tudo bom, eu sou implemento tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E você, o que você faz? Porque a gente criou uma estratégia que é nova no mercado internacional, que chama estratégia de marketing conversacional. É colocar as pessoas em conversas para que a gente troque informações e depois venda segmentado para ela. E as taxas de conversão no WhatsApp são 30 vezes maior do que no e-mail. O e-mail funciona no agro, tá? Tem gente que não acredita. Muita gente vai até comentar aqui embaixo. Não, no e-mail não funciona. Mas funciona, só que a taxa de conversão do e-mail gira em 1 a 3%, e no WhatsApp pode chegar até 30 vezes isso, 30% de taxa de conversão no WhatsApp. Eu sei porque eu também já fiz teste, a gente já testou várias coisas aqui. Então, assim, são estratégias e cases de que realmente é possível usar o digital no agro. Você só precisa saber como implementar uma estratégia que não vai atrapalhar o produtor. Você tem que sempre pensar em quem você vai falar. Tem uma software house, por exemplo, do agro, na área de pecuária que a gente atende, que, cara, eles pecuária de leite, e esse público específico de pecuária de leite deles, os caras não conseguem nem escrever, os produtores não conseguem escrever no WhatsApp. Então, por áudio, você consegue fazer um robozinho, gravar áudios padrões, ele manda áudio e bota lá. Clica no xizinho se você não quer e clica no verdinho se você quer. E a pessoa clica no verdinho e já sabe que o vendedor liga e finaliza a venda. Então, assim, é você entender o teu público, entender como é que funcionam os canais digitais e criar estratégia. Não adianta fazer e falar que não funciona. Se você não tem uma estratégia, se você não está medindo, se você não tem bons objetivos, aí não adianta nada, né? Então, por isso que esses cases foram assim. E tem vários desses, mas esses aí são os mais icônicos. Excelente, cara. E aí você, claro, traz a criatividade do profissional que precisa, né, realmente ter aquela ideia bacana, né, reunindo todas essas características de local, de perfil, de público e tudo mais. E aí, como você bem destacou, utilizar as ferramentas corretas, as melhores estratégias para ter os resultados mais assertivos. E aqui você trouxe muitos bons exemplos de como fazer isso. Muito legal, cara. Parabéns aí para toda a equipe da agência aí. Muito legal mesmo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Deixa eu aproveitar agora, Ben, que a gente está caminhando para o fim aqui, para falar um pouco mais sobre o que eu mencionei logo no início, né? A gente está discutindo estratégias digitais, o marketing digital para o agro, e agora no dia 14, agora nessa sexta-feira, portanto, né, para quem está ouvindo aqui o podcast nesse dia de lançamento, na quinta-feira agora, amanhã, então, um dia inteiro aí, pela manhã e pela tarde, do Lead Cultura, Marketing Digital e Agronegócio. Aliás, o primeiro evento focado dessa natureza aqui, né? Ou seja, focado em marketing digital para o agronegócio mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento, que, aliás, você realiza em parceria com o meu grande amigo Paulo Ozaki, do Agro Resenha, né? Um baita parceiro, já participou aqui do podcast, é um dos incentivadores, ele e o Ângelo Zelame, para que eu começasse o podcast do Patrone. Então, assim, um cara que eu tenho um carinho imenso, parceiraço, e, evidentemente, vou estar presente também nesse evento de cultura, aprendendo principalmente com vocês. Fala um pouquinho do evento. Legal, Patrone. O evento foi uma iniciativa assim, muito legal. Eu e o Paulo Ozaki, a gente já tinha assim, conversado ali no LinkedIn. Eu falei, Paulo, não tem nada no mercado assim, a gente quer trazer um conteúdo. A gente percebeu que tinha muito conteúdo que ele era muito teórico e pouco prático. Eu acho que não é ruim ter a teoria, mas a galera do agro ainda precisa aprender algumas coisas práticas e conhecer metodologias para que eles consigam pôr a mão na massa e a gente conseguir acelerar esse mercado, né? Então, a gente trouxe especialistas de muito lugar. Então, a gente reuniu pessoas que têm vivência dentro do marketing do agro e que geraram algum tipo de resultado legal dentro da internet, porque não adianta também ter vivência e não ter resultado, né? Então a gente trouxe ali o próprio Paulo Ozaki, que vai falar de podcast, ele vai trazer cases de como o podcast
trouxe um faturamento bem interessante para uma indústria, que representa uma parcela interessante de faturamento para uma indústria. O Ivan Moreno da Orbia, que é o CEO da Orbia, uma das empresas mais maduras digitais do agronegócio, né, com conceito digital, de troca de pontos, de marketplace, que vai trazer a experiência de como é vender insumos pela internet, porque é o que a Orbia acaba fazendo de alguma maneira. A Mariana Maciel, que é uma das heads de conteúdos lá da Bayer, então, da divisão agro da Bayer, né? Então ela vai trazer como produzir conteúdo e como o conteúdo pode dar esse resultado. A gente vai levar também o Renato Borges, que é da AgroIntelli, que ele tem uma ferramenta de CRM para agronegócios, e ele vai mostrar como que a gente estrutura uma conexão entre marketing e vendas de uma maneira digital, para que isso possa, às vezes você consiga vender aí no teu agronegócio de maneira online, não só presencial, ir lá. Também o Michael Schitzel, que também é um estrategista digital, que ele trabalha com Growth Hacking. O que é Growth Hacking? São técnicas de acelerar vendas com marketing. Então, através de técnicas de marketing, como ele pode acelerar a jornada de compra do cliente ou fazer um departamento de vendas vender mais e mais rápido. Então, ele vai trazer algumas técnicas usando o marketing, tá? O Thiago Martinez, do Thiago, @Thiago, aí para quem conhece, o pessoal conhece bastante ele, que ele vai falar de agroinfluenciadores, como usar influenciadores nas suas estratégias de agronegócio. O Diego Pelizari vai falar do YouTube, né, que ele tem lá o Agro de Respeito. O William Polis, que é da Tegra, ele vai falar de digitalização de processos. Porque a gente pensa em marketing digital, mas a gente esquece que tem que digitalizar processo. Não adianta só ter um marketing digital, tem muita coisa. E ele, né, ali com a empresa dele, ele faz isso. Ele vai mostrar como que você pode planejar isso. E vai ter lá a minha palestra, né, um dos menos relevantes, que é a minha de estratégias, né, como a gente pode usar estratégias. Então aqui eu pincelei algumas coisinhas que vai estar lá, mas não tudo, que lá vai ter muito mais. Mas que, assim, é um evento que vai trazer muito conteúdo prático. E vai ser um dia inteiro de evento chamado Lead Cultura. Então, você pode ir lá acessar leadcultura.com.br e eu vou disponibilizar um cupom aqui, ó, LEADCULTOR10, L-E-A-D, Cultor, C-U-L-T-O-R, 10. Se você usar esse cupom, você tem 10% de desconto no ingresso. E é isso, esse evento aí é um primeiro evento de marketing digital para o agronegócio, focado, né, só de marketing digital para o agronegócio. Já teve eventos que falavam de marketing digital, mas não com foco nisso. Esse é o primeiro que só tem um foco em digital. Legal, cara. E assim, né, só de você mencionar que quem vai estar palestrando, né, além de você e do Paulo, é um time realmente de gente experiente que está fazendo na prática acontecer, né, nichado no agronegócio, né? Então, realmente, vai ser uma troca de experiência, uma oportunidade muito grande para quem quer conhecer, assim como eu, quero conhecer mais, né? Quero entender um pouco mais desse universo, de que maneira me posicionar melhor, né? Buscar melhores resultados, inclusive com o próprio podcast, buscar maiores visualizações, downloads, enfim, uma abrangência maior. Estou no lugar certo, estarei no lugar certo, na hora certa, acompanhando, e fica o convite para quem quiser acompanhar também, aproveitar o desconto, o cupom aqui que o Ben acabou de disponibilizar, e aí a gente se encontrar nesse evento, né, de manhã e de tarde, como você disse, é o primeiro, certamente outras oportunidades serão colocadas em prática logo logo. Vai vir muita coisa boa. Eu fico me coçando para não contar, mas o Paulo não deixa. Aí, como o Paulo não está aqui, eu não posso contar não, senão depois me bate depois. Maravilha. Ô Ben, tem uma parte final aqui do nossa entrevista, sempre que eu costumo pedir para que o nosso convidado, né, traga ali aquela pergunta que durante a tua vida, né, nem durante essa entrevista, uma pergunta que você gostaria um dia de ter respondido e que ninguém lhe fez essa pergunta, né? Que pergunta seria essa? O que eu sempre gosto de falar e poucas pessoas me perguntam não foi o que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo nível. Então a gente sempre tem que pensar que existem outras oportunidades e que a gente sempre precisa conhecer e ter a humildade de entender que existem outras oportunidades que a gente pode aprender. Então, pensar que o produtor não tem internet é um pensamento muito pequeno, porque talvez lá na fazenda realmente não tenha sinal, mas todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo, 5 anos atrás, falaram que tinha uma pesquisa que falava que 30%, 40%, antes da pandemia, 30%, 40% da população
mais de baixa renda acreditava que o Facebook era a internet. Então as pessoas estão nas redes sociais. Talvez o que a gente tem que pensar é: será que eu sou relevante o suficiente para essa pessoa interagir comigo? Então acho que essa é a reflexão que eu sempre me faço, se eu estou sendo relevante o suficiente para alguém interagir. E acho que toda a empresa, independente se é agronegócio ou pessoa que produz algum conteúdo na internet, tem que pensar: será que eu sou relevante o suficiente? Ou o meu conteúdo está sendo relevante o suficiente? Acho que é isso que eu gostaria de falar. Excelente, cara. Uma baita provocação. A internet aqui fez o favor de falhar um pouquinho a conexão, mas acho que ficou muito claro para quem está nos ouvindo. Acho que deu para ouvir completamente o raciocínio. E eu aproveito aqui mais uma vez para te agradecer, cara. Parabenizar pela trajetória, por ter escolhido também o agronegócio para dar esse suporte, né, para buscar realmente fazer com que as pessoas alcancem os resultados propostos aí dentro desse setor tão brilhante que é o agronegócio. E sucesso no evento no Lidicultura nesse dia 14 agora de abril, nessa sexta-feira aqui. Vou estar com vocês e certamente vou aproveitar para aprender muito, assim como aprendi aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, cara. Obrigado mais uma vez por ter participado aqui conosco. Legal, imagina, eu que agradeço o convite, Luiz, e espero vocês aí no Lidicultura. Vai lá, lidicultura.com.br, não esquece não. E procura lá, @Lidicultura nas redes sociais, segue a gente vai estar sempre produzindo conteúdo aí para vocês. Obrigado, Patrone, pelo espaço e pelo papo, gostei bastante também. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.